Vou contar umas histórias aqui, contando história, jogando conversa fora. E nesse jogar conversa fora a gente aprende alguma coisa sobre mim, sobre a vida, sobre o universo. Mas é uma brincadeira que eu vou fazer, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Na psicanálise, tudo que você faz brincando, você está revelando uma parte do seu interior. Então, se eu vou fazer uma brincadeira agora, eu estou revelando uma parte minha, né? Do meu interior, o que eu sou. E eu vou começar com uma história curta. Havia um deus chamado Cronos, que era o deus do tempo. Cronos é o que deu a origem ao nome cronologia, né? Quando você vai contar uma história que tem a ver com períodos de tempo, você fala na ordem cronológica em que essa história aconteceu, né? A história nossa é contada em ordem cronológica, em ordem temporal, em eras, em épocas, em datas. Essas datas são consideradas cronologia, né? A cronologia do tempo, que é algo relativo, não, eu esqueci a palavra. Quando você vai dizer que é aquilo, é uma redundância, na verdade, né? Se você está falando de cronologia, já é de algo temporal, né? Então é redundante você dizer a cronologia do tempo, né? A cronologia só pode ser do tempo, né? Se é em ordem cronológica. Então existia um deus chamado Cronos e ele tinha filhos. O que aconteceu? Ele fazia de tudo para devorar seus filhos. E devorava todos os filhos dele. Ele era um deus grande, né? E devorava os filhos, né? Pegava lá o filho e mastigava e devorava o filho dele. Ele tinha muitos filhos e ele devorou todos, menos dois. Um era Zeus, que escapou porque a mãe dele armou uma armadilha lá e armou um circo lá e fez com que Zeus escapasse e ainda desse fim no pai Cronos, né? O deus Zeus matou Cronos, o deus do tempo, né? São dois deuses que escaparam, né? Então, um foi Zeus, né? O outro foi a minha namorada, a Arlete, né? Porque ela controla o tempo toda hora, né? Ela não pode tá perto de mim, ela tá controlando o tempo, né? Tudo tem que estar controlado o tempo. Então, eu tenho certeza que ela é filha de Cronos, o deus do tempo. O deus que deu origem à cronologia, né? A palavra cronologia, né? Vem de Cronos, do tempo. Alguns dizem que cronologia, a Cronos é a palavra relativa ao tempo dos homens, né? E tem o outro tempo, né? Que é tempo de Deus, que agora me fugiu da memória e eu não vou dizer qual que é. Mas a minha namorada Arlete, ela tem essa qualidade aí de controlar o tempo, né? A gente
tudo que a gente vai fazer, ela tem tempo para fazer, né? Porque ela tem compromissos, né? Então ela tem esse tempo. Então ela provavelmente é filha, é a segunda filha que escapou de Cronos, né? Mas brincadeiras à parte, esse devorar, né? O Cronos, o deus do tempo, o que representa o tempo, ele representa, na verdade, o devorar, né? Os filhos, né? Quer dizer que o tempo devora todas as criaturas existentes, né? O tempo devora as criaturas que existem, né? E essa é uma simbologia, né? Todos nós somos filhos de Cronos e ele nos devora um pouco a cada dia, até que um dia deixaremos de existir por causa do tempo, né? O tempo passa para todos, o tempo devora todos. Mas alguns escapam, né? Como Zeus escapou. Zeus pode ser representado da maneira que você quiser, inclusive como o espírito. O espírito, ele é imortal, ele escapa das mordidas do tempo. Não só escapa, como o espírito ele aprende e evolui com o tempo, né? Então, esse devorar, esse derrotar o tempo é o que o espírito faz. O espírito, ele separa-se da matéria e vence o tempo, porque o espírito é infinito, é imortal, e o espírito derrota o tempo. Esse é o filho de Cronos que escapa. Todos nós temos, né? Nós todos também somos uma parte filhos de Crono, do deus Cronos, que é devorado, né? Que é a carne, uma parte do deus Crono, uma parte do filho Zeus, né? Somos um pouco Zeus na parte espiritual, que é a parte que escapa do devorar do tempo, né? E tem outra história, não tem nada a ver agora com Cronos, já falei da minha namorada. Tem uma outra história que essa história eu ouvi na internet, né? Então eu vou contar da forma que eu ouvi na internet. Eu vou contar exatamente como foi relatado na internet. Eu não lembro quem foi que contou, né? Mas eu vou citar aqui exatamente palavra por palavra do que foi dito, e depois eu vou dizer, né? Sobre o homem paciente, né? Ninguém consegue ganhar de um homem paciente, né? Essa é a história. Mas eu conheço uma pessoa que pode ganhar de um homem, de qualquer pessoa paciente, que é a minha mãe. Ela consegue. Então, eu já dei o spoiler, né? Agora eu vou contar a história conforme foi contada. Vamos lá? Não tem como ganhar de um cara paciente. O cara paciente é imbatível. Eu espero. Tô com pressa. Vai na fila? Pode passar. Pode passar. Fica à vontade. Eu já estou vivendo. As pessoas geralmente pensam que precisa estar no lugar para começar a viver, entendeu? Quando eu chegar lá, no podcast vai ser legal. Quando eu tirar férias, vai ser legal. Quando eu chegar no trabalho, eu vou conseguir fazer. Quando eu for para tal lugar, aí eu vou conseguir. É sempre lá, é sempre na frente. Eu já estou vivendo, otário. Captou? Captou essa mensagem? É uma mensagem interessante, porém
Eu conheço uma pessoa que consegue vencer qualquer homem paciente. O homem paciente é imbatível, menos se esse homem der de frente com a minha mãe, né? Porque ela consegue tirar a paciência de qualquer ser paciente. Normalmente eu converso com ela por chamada de WhatsApp, né? Por chamada de vídeo do WhatsApp. Ela normalmente ela tem uma velocidade para... Primeiro, quando ela atende, né? Eu tenho que ficar tentando várias vezes para ela atender. Daí quando ela atende, ela diz, desculpa, eu estava numa outra ligação, falando com uma amiga minha. Então, ela demora para atender, né? E vive falando com uma amiga dela. Quando ela atende, ela começa a fazer algumas perguntas assim, sem sentido, e rápidas, né? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que, né? Por exemplo, hoje, né? Ontem eu falei para ela que eu iria trocar a cortina hoje, que é sábado. E daí ela perguntou por que sábado, né? Daí eu disse para ela, tranquilamente, né? Como diz o protocolo, né? Do cara paciente. Então, mãe, durante a semana eu não posso porque eu trabalho, né? A loja fecha à noite, então eu tenho o dia, durante o dia eu trabalho de segunda a sexta, né? Me sobra o sábado de manhã, e o sábado de manhã é o que tinha o tempo, né? Eu não tinha, é o que dava para fazer, né? No domingo não abre a loja, né? Eu chamo ela de você porque eu apanhava quando eu era criança. Hoje não pode bater nas crianças, mas antigamente podia quebrar o braço da criança, marretar no chapisco do muro, que não dava problema, não tinha problema, né? Esse negócio de direitos infantis aí. Mas hoje tem, né? Mas antigamente não tinha, né? Então ela era um pouco agressiva. E ainda é, só que agora ela é verbalmente agressiva, né? E o que aconteceu? Daí eu toquei no assunto de domingo, né? Eu falei, eu chamo, então, voltando, né? Ela brigava porque ela não gostava de ser chamada de senhora, né? Ela era jovem, né? Eu nasci quando ela tinha 20 anos, então com 7 anos, quando eu tinha 7 anos ela tinha 27. Então, o que aconteceu? Ela ficava brava quando chamava ela de senhora, né? Ela não gostava e agredia fisicamente, não verbalmente. Então, ela não gosta, não, eu acostumei a chamar ela de você. Então, até hoje ela já é bem de idade, né? Já é idosa, porém eu a chamo de você. Ela é da congregação cristã no Brasil. É aquela igreja que fica separado, homens sentam de um lado, mulheres sentam do outro, com um véu na cabeça, etc. E daí eu falei que ia trocar a cortina no sábado e ela queria explicação, né? Por que eu ia trocar no sábado? Durante a semana eu trabalho, no domingo não abre a loja, então sobrou sábado, né? Você queria que eu fizesse em que dia, né? No domingo? Que dia que você acharia interessante eu fazer, né?
essa troca da cortina. Daí ela gentilmente disse que eu tinha levantado a voz para ela e daí começou a discutir sozinha, né? Porque eu estava só ouvindo. Ah, se você quiser, você instala a cortina na sexta-feira à noite, no sábado, do domingo, no dia que você quiser, e desligou. Né? Então, é uma pessoa idosa? Sim. Você tem que ter paciência com o idoso? Sim. É possível ter paciência toda hora com essa pessoa? Tem que chamar o cara que leu, que falou esse texto aqui, eu li aqui para você, que disse que uma pessoa paciente é imbatível, né? Porque eu acho que não é possível você conseguir ser paciente com uma pessoa dessa 100% 24 horas por dia, né? 24 horas por dia não, né? O dia tem 24 horas, eu converso com ela rápido, né? Porque ela, quando ela liga, ela pergunta como eu tô e daí eu falo que eu tô bem, tudo bem, pergunto como ela tá. Ah, então tá bom, desliga. Quando eu ligo é a mesma coisa. E se eu falo alguma coisa, por exemplo, que eu vou trocar a cortina, daí surge o diálogo que surgiu, né? Mas é a vida. Qual que é a moral dessa história, né, no caso? Porque na outra tinha que ter a moral do tempo, né? E essa outra moral é da pessoa paciente, né? A pessoa paciente é imbatível, né? Então, a moral da história é que não existe pessoa imbatível o tempo todo. Você não é imbatível o tempo todo. Meu pai, ele sempre falava, né? A gente brigava na escola, eu, meu irmão, meu irmão mais do meio, né? O mais novo não porque ele é mais tranquilo. Mas eu e o meu irmão do meio, nós brigávamos na escola sempre, né? Às vezes batíamos, às vezes apanhávamos. E meu pai, ele tinha assim uma lição. Quando a gente apanhava, não sei se era para consolar ou se era uma lição mesmo, uma lição de moral que serve para os dias de hoje, né? Ele sempre falava assim: tem uma pessoa que é forte, mas essa pessoa sempre encontra alguém mais forte que ela. E essa outra pessoa mais forte um dia vai encontrar uma pessoa mais forte que ela. E essa outra pessoa mais forte um dia ela vai trombar com alguém mais forte que ela. Então, não é porque o cara é fodão, que é o bam, bam, que ele bate em todo mundo, que um dia ele não vai apanhar. E se ele conseguir assim ser forte a vida inteira, um dia ele vai ficar velho. E nesse dia ele não vai ter força para reagir. E ele vai apanhar de alguém que não era tão forte como ele era quando era jovem. Ele vai querer arrumar confusão e vão bater nele, mesmo não sendo tão forte quanto ele era quando jovem, mas ele vai estar mais fraco, já idoso, e ele vai apanhar, ele vai tomar surra, vai levar a lição, vai aprender a lição que ele não aprendeu quando deveria aprender. Isso é o que o meu pai ensinava. Então, para a gente evitar brigar também, né? Que o valentão sempre encontra alguém mais valente que ele, né? Sempre o valentão vai encontrar alguém mais valente. Então é isso aí. Espero que as histórias tenham servido para ilustrar
alguma coisa. São histórias fictícias em parte, reais em parte, mitológicas, tem mitologia envolvida, e tem um desabafo de paciente psicanalista. Paciente psicanalista, um psicanalista que é paciente agora, né? Porque você está me ouvindo, né, nesse momento. Então, foi um desabafo para você saber como se sente um psicanalista quando está analisando a vida de alguém. Eu sou psicanalista, né? E eu fiz um curso de contador de história e espero que tenha valido esse curso para que eu tenha contado histórias, contei 2 histórias interessantes que tenham valido a pena para você ouvir, né? Para você ter um crescimento pessoal, um crescimento espiritual, intelectual e um aprendizado, né, de como funciona a vida, né? É isso aí. Um forte abraço. Eu vou colocar aqui no título do vídeo, provavelmente conversa fiada ou jogando conversa fora, algo desse tipo. E vou colocar nas 2 playlists, né, de filosofia, religião, ciência, tecnologia, e no de psicanálise. Se você é psicanalista e quiser analisar as histórias que eu contei, se quiser me analisar, fique à vontade. Lembrando que, né, se você é psicanalista, você já sabe, mas quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais sobre Paulo do que sobre Pedro, né? Então, analise, mas lembre-se disso. Você está falando de você, não de mim. Forte abraço.